Olá, sejam bem-vindas para a nossa segunda aula. Mas antes, vamos recapitular nossa primeira aula? A nossa primeira aula nós falamos sobre mentalidade. E dentro desse tema nós falamos sobre autorresponsabilidade, também falamos sobre habilidades, sobre rejeição, sentimentos que são gerados através da venda. E o mais importante, venda é servir. E eu tenho certeza que você aí já achou o seu propósito. Então vamos para a segunda etapa? Agora nós vamos explorar todo o processo da venda, ou seja, todas as etapas da venda. Eu quero começar com uma etapa da prospecção. Levanta a mão aí quem faz sua própria prospecção. Hoje eu vim falar que a prospecção ela é um estilo de vida. O lead, ele precisa ser uma responsabilidade sua, não só do marketing, é claro, é maravilhoso quando o lead chega do marketing. Mas o que eu quero te dizer é que hoje a prospecção, ela precisa ser realizada ativamente por você também. E quando eu falo que a prospecção é um estilo de vida, é realmente um estilo de vida. E eu já vou explicar. Muitos clientes, os clientes ideais, às vezes estão aqui, ó, no seu celular. E se você assume que a prospecção é um estilo de vida, você vai fazer a unha e você vai achar um excelente cliente. Lembre-se, você está servindo. Quem aí não precisa da sua ajuda? Então agora, abre o seu celular, dá uma olhadinha naquela sua amiga que sempre reclama e que você tem a solução perfeita para ela. Além disso, a venda ela é exemplo. A partir do momento que você prospecta, o seu time vai prospectar. E pensa na venda como um funil. Quanto mais clientes, mais vendas vamos ter. Depois da prospecção, pensa, já temos o cliente. Vem a primeira etapa. Eu preciso me conectar com esse cliente. Então, a primeira etapa é a conexão. E o que é conexão? É ouvir essa pessoa. É entender o que ela está querendo te falar. É ouvir ativamente. É prestar atenção. É buscar pontos em comum. E além disso, é saber fazer as perguntas corretas. Grava isso na sua mente. O melhor vendedor é aquele que faz as melhores perguntas. Então hoje, você precisa aprender o quê? Perguntar. Aprender a ouvir. Deixa o cliente falar. Quanto mais informações você coletar do cliente, mais você vai saber exatamente o que ele precisa. Então, você precisa identificar as dores desse cliente. Para quê? Para que logo em seguida você entregue uma solução e um resultado para ele. Então, a conexão é um ponto extremamente importante, porque ele vai sentir segurança em você. E aí sim, ele vai falar das suas dores. Agora que você já identificou todas as dores do seu cliente, está na hora de trazer as soluções. E quando eu digo soluções, é realmente personalizar a solução ideal para ele. Então hoje, quando você for montar uma proposta de valor, antes mesmo dessa proposta, entenda quais são os problemas, quais são as dores, para que você possa personalizar a sua entrega. É sobre entregar o melhor para ele, o que realmente vai resolver o problema dele. Entendemos as dores do cliente, a gente vai para a próxima etapa, que é o fechamento. E eu sei que muita gente aí, quando vai falar de preço, de valor, começa a gaguejar. E aí eu volto para o primeiro ponto que a gente viu na primeira aula. Se você está gaguejando na hora de falar o preço, se você não está seguro, você precisa revisitar
o seu processo e o seu serviço ou o seu produto. Por quê? Porque, de alguma forma, você não está se valorizando. De alguma forma, você não está conseguindo passar segurança para ele. A etapa do fechamento, ela representa 10% da venda. Isso mesmo, 10%. Nessa etapa do fechamento, se você fez todas as outras etapas de maneira correta, você não precisa ter medo dessa etapa. Você se conectou com ele, você entendeu as suas dores, você trouxe solução e não só solução, você trouxe resultado para ele. Pergunta, o quanto de 0 a 10, o que eu tenho para te entregar vai mudar a sua vida? Lembra das perguntas? Pergunta, o quanto você está disposto a mudar a sua vida? Porque isso que eu estou te entregando vai transformar o seu negócio. Saiba perguntar. Porque essas perguntas são extremamente essenciais para o fechamento. Existe, sim, a possibilidade de, na hora do fechamento, existir objeções. Mas se você construiu e estruturou bem a sua etapa de venda, você também vai conseguir quebrar essas objeções. E é isso que eu vou te ensinar agora. Primeiro ponto que eu trouxe para te deixar aliviada é para você entender que as objeções fazem sim parte do processo de venda. Se ele pensou, se ele, não sei, bata a palma, sabe por quê? Porque ele está dentro do seu processo de venda. É normal. O cérebro humano, ele tem dificuldade de tomar decisão. Então, quando ele falar bem assim, vou pensar, vou conversar com meu marido, isso não é uma rejeição, ok? Isso é uma objeção. E o que você vai fazer nesse caso? Se o cliente, por exemplo, falar para você bem assim, ah não, para mim agora não dá. Você vai deixar ele embora? Não. O que você faz nesta objeção e em outras objeções? Primeiro ponto da objeção é você nunca entrar em atrito com o cliente. Por quê? Porque senão você vai gerar uma queda de braço. E o nosso cérebro entende que eu quero vencer, você também quer vencer. E aí vocês não vão chegar em um dominador comum. Então, quando o cliente ele apresentar uma objeção, a gente vai entender dentro do processo da venda o que ficou faltando para esse fechamento. Então, vou te dar um exemplo. Se ele falar bem assim para você, eu preciso pensar. O que você vai responder? Você vai responder assim, fulana, eu super entendo que é uma decisão difícil, já que você viveu tanto tempo dessa forma. Mas só para que eu possa te ajudar na tomada dessa decisão, quando você diz que precisa pensar um pouco mais, o que exatamente você precisa pensar? Deixa ele falar. Aí, se ele vem com outra objeção, por exemplo, o preço. Eu entendo. Agora, quanto você tinha pensado, quanto você tinha disponibilizado para esse investimento? Vamos supor que o que você está ofertando para ele seja R$1.000. E ele vira para você e fala assim, eu estava pensando em investir R$800. Aí, então você entendeu que ela já tinha separado R$800. O que você vai focar agora? Não é nos R$1.000, nos R$200. E aí, qual vai ser a sua negociação com ele? Sua quebra de objeção com ele? Vamos pensar juntas. Na sua rotina, no seu dia a dia, faltaria R$200 para você fazer esse investimento e mudar a sua vida. Da onde a gente poderia pegar esse dinheiro para complementar? E aí você dá o seu exemplo. Olha, por exemplo, eu no sábado peço um iFood, peço uma pizza, acaba que eu gasto R$200.
E se você pegasse, por exemplo, esse R$ 200 para investir nisso? Ajude o cliente a achar uma solução. Porque naquele momento o cérebro dele está disparando assim, fuja, 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 não, não feche. Porque ele tem que tomar uma decisão e não é confortável. Entenda, quantas vezes você gostou de algo, você era o tomador de decisão e você terceirizou. Por exemplo, eu já entrei em lojas de sapato, gostei do sapato, mas na hora de fechar eu falei para a vendedora assim, eu preciso ver com meu marido. Era verdade? Não, eu poderia tomar a decisão, mas eu estava insegura. Eu não sabia se o sapato tinha ficado bom ou não, se eu ia usar. Se a vendedora tivesse me perguntado, mas qual seria a sua dúvida? Talvez eu teria comprado naquele momento. Então, as objeções, elas precisam ser trabalhadas e elas precisam ser identificadas. Por quê? Porque significa que dentro do processo tem um fio solto. E você precisa identificar, perguntando para o cliente. Confirme, eu entendo, mas dentro da proposta que eu te apresentei, por que você não fecharia hoje? E vai identificando. Outro ponto importante que eu gosto muito de fazer é sempre que eu vou apresentar uma proposta para minha cliente e para eu ter certeza que na hora do fechamento ela não vai vir com uma objeção falando assim, eu preciso falar com meu sócio ou com meu marido, eu sempre me antecipo e eu falo o seguinte, fulano, eu quero combinar duas coisas antes da gente marcar uma reunião com você. Isso você pode usar, essa técnica é muito valiosa. Duas coisas, que quando a gente fizer essa reunião, nós vamos sair com uma decisão. Sim ou não, nós vamos sair com uma decisão, correto? Correto. E que, se não for você o tomador de decisão financeira, eu gostaria que você chamasse ele para essa negociação. Às vezes ela tem um sócio e ela não consegue tomar essa decisão sozinha, então vai adiantar eu explicar ou sentar com ela, passando toda a proposta? Isso vai antecipar essa objeção. Então, coloca isso como algo para você fazer na pré-triagem, qualificando melhor esse lead. Antes de você marcar realmente uma reunião presencial, de você entender se ela realmente é a tomadora de decisão. Foi um prazer estar com vocês e agora está na hora de praticar. Está na hora de vender. Bora vender? E você que fizer uma venda, eu quero comemorar junto com você. Manda lá no meu direct, vendi, que eu vou estar lá comemorando. Porque vocês já sabem, venda é servir.